realmente é um contexto com várias situações, com um ganhado ali, várias situações acontecendo ao mesmo tempo, que eu imagino que seja um causador de uma pressão psicológica, como você trouxe aqui e falou, olha, tem essa questão e mais essa, a coisa dos papéis, como mãe, como esposa, como mulher, pensando em si própria. Agora, eu imagino que a situação das mães solteiras, ou que não tem uma rede de apoio mais forte, imagino que isso fique intensificado. Imagino que isso fique intensificado. E como é que isso pode intensificar esses desafios nesse equilíbrio entre trabalho e vida familiar para essas mães que são solteiras ou que não têm uma rede de apoio mais forte, doutor? Rapaz, isso aí é outra Porque coisa. Aquilo que já é um desafio enorme, ainda pode ficar mais desafiador ainda. Eu vou te contar, hein? Isso aí é uma questão muito forte, né? Porque independente, vamos dizer, do estado civil dela, né? Se ela tem um companheiro, se não tem, já é um estresse danado. Agora, para as mães solteiras, né? Ou aquelas, né, que não tem um forte, vamos dizer, rede de apoio, né? O desafio pode ser intensificado, vamos assim dizer. Por exemplo, o estresse de saúde mental é muito mais arrojado do que aquela mãe que tem algum apoio familiar, né? Essas mães solteiras, ou aquelas sem rede, elas enfrentam níveis mais altos de estresse. O estresse crônico pode ter efeitos prejudiciais profundos na vida dessas mulheres. Isso aumenta o risco de depressão e ansiedade, coisa que acontece naquelas mães que não são solteiras. Mas a mãe solteira, ou que não tem uma rede, é muito maior, tá? A capacidade dela de equilibrar as demandas do trabalho e da vida familiar é uma coisa que dá até pena a gente ver essas coisas, né? É a falta de tempo, né? Falta de tempo é uma das coisas que mais prejudica as relações familiares nesses casos, porque toda a responsabilidade desta mãe, que é uma mãe solteira, por exemplo, né? Toda a responsabilidade de parentalizar o filho, cuidar da criança, fazer tarefas domésticas e trabalhar ainda por cima. Isso deixa menos tempo para o autocuidado e a busca de interesses pessoais, o que é fundamental para o equilíbrio entre o trabalho e a vida, porque fica esquecido, não tem nem tempo para isso. E uma outra coisa que é bastante arrojada também é a parte financeira. Falta de apoio financeiro de um parceiro pode ser um desafio adicional muito grande, tá? As mães solteiras podem enfrentar dificuldade para pagar serviços de cuidados infantis de qualidade, o que pode afetar o desempenho no trabalho e aumentar o quê? O estresse. Por quê? Porque ela tem que se virar sozinha, né? E uma rede de apoio social sólida pode auxiliar nesse sentido. Por exemplo, familiares, amigos, serviço de cuidados infantis acessíveis, né? Desempenha um papel de equilíbrio entre o trabalho e a família, fica difícil. Mães sem essa rede de apoio podem se sentir isoladas e logo sobrecarregadas. E outra coisa que a mãe solteira costuma encontrar pelo caminho, elas enfrentam muito estigma e discriminação no local de trabalho. Sabia disso? O que pode tornar mais difícil ainda a busca por flexibilidade, né? E apoio em situações familiares. Outra coisa que normalmente afeta muito é o efeito na carreira dessas mulheres, né? Na tentativa de equilibrar o trabalho e a vida familiar, pode afetar, vamos dizer, ela seguir em frente na sua carreira. Mãe solteira, ela pode ter dificuldade em conciliar as demandas do trabalho com o progresso profissional, que pode limitar, vamos dizer, muitas oportunidades de crescimento, porque elas passam a não dar conta, até a própria empresa, muitas das vezes, discrimina a mulher porque ela é uma mãe solteira. Porque é mãe? Porque é mãe solteira. É mãe solteira. E é mãe, ela tem que dar conta de muita coisa. A empresa vai cerceando, muitas vezes, deixando meio de lado, para que ela não tenha, vamos dizer assim, a empresa não tenha prejuízos com isso. Ou seja,
É um negócio... Ditos prejuízos, sim, doutor. Ditos prejuízos que são... É aquele negócio, o bem-estar humano não pode ser medido por dinheiro, não pode ser medido por uma caderneta de poupança, Sim. não pode ser medido por uma série de coisas, mas, infelizmente, é o que se usa para medir desempenho humano, ou seja, o famoso IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, não pode ser medido com dinheiro. Não tem como fazer isso, né? É diferente. E dentro desse contexto social, dentro das empresas, não são todas as empresas, viu, gente? Tem muitas empresas que cuidam disso, flexibilizam para que as mães possam dar conta daquilo que ela está se propondo, né? Como uma trabalhadora que é. Então, isso é interessante pensar nisso, porque tem aquele ganho social, o ganho humano da coisa, né? A empresa não pode só querer, vamos dizer, entre aspas, ganho financeiro. Ganho financeiro, ou mesmo até escravizar o seu funcionário, sua funcionária. Eu estou usando os termos meio forte aqui, mas... Forte, mas na prática, né? Para marcar, imagino que na nossa audiência, as pessoas que estão assistindo agora, você que está assistindo agora, seja você uma mãe, ou seja você um marido, um homem que conheça de perto essa realidade de uma mãe, e agora especificamente o doutor José Silveira está falando de mãe solteira, está identificando. Provavelmente você conhece alguém que passa por esses percalços, por essas dificuldades, como o doutor estava falando aqui, a respeito de como lidar com o trabalho, como as empresas realmente tratam suas funcionárias, e a ressalva foi feita, né, doutor? Existem empresas que se preocupam, realmente, que desenvolvem projetos para que as mães tenham, e até mesmo mães solteiras, tenham um suporte. Justamente isso que a gente está falando, dessa importância de um suporte para que todo esse desafio no equilíbrio entre vida familiar e vida laboral, ou vida no trabalho, seja alcançado por essas mulheres. Olha, eu aí já costumo falar que tudo isso, gente, tem como minimizar essas coisas. Ou seja, não tem assim... Você vai ficar, vamos dizer, livre de estresse? Provavelmente não. Mas você pode minimizar isso. Eu costumo falar o seguinte, que estresse não mata ninguém. Não mata. Mas como a pessoa lida com as fontes de estresse, isso pode ter consequências graves na vida da pessoa, tá? Porque existem maneiras de você lidar com as fontes de estresse. Porque a fonte de estresse você vai encontrar fonte de estresse o tempo todo na vida. O tempo todo. Principalmente uma mãe, um filho, tem que criar um filho, etc. Fonte de estresse está de montão. E é importante que ela tenha maneiras de minimizar isso, de lidar com essa fonte de estresse e não ter esse impacto direto. Então existem, doutor, desculpa cortar, mas então é como se fossem estratégias para que as mães possam gerenciar o tempo, de repente, de uma forma mais eficiente, encontrar esse equilíbrio. Então... Muitas mães, às vezes, não se dão conta de que existe possibilidade. Por exemplo, estabelecer prioridades claras. Isso é uma coisa que, para todos nós na vida, é importante que a gente tenha clareza nas nossas prioridades. Por exemplo, identificar as tarefas mais importantes e urgentes. E em casa e no trabalho. Isso ajuda em muito a mãe, vamos dizer assim, a concentrar seus esforços nas áreas que têm maior impacto. E muitas mães ficam, às vezes, perdidas, porque não sabem fazer isso de uma maneira natural, tá? Outra coisa, planejamento e organização. É uma coisa que ajuda a peça. Por exemplo, utilizar agendas, aplicativo de gerenciamento de tarefas, lista de afazeres. Isso é uma coisa simples e que muitas mães nem se dão conta que isso existe, né? Com isso, ela pode, o quê? Ter o controle das atividades diárias e estabelecer metas realistas. Cuidado com aquelas tarefas invisíveis. Essas tarefas invisíveis desvia o foco da pessoa para aquilo que é importante. Outra coisa que é muito importante as mães passarem a fazer
se dá conta que podem fazer isso. Sabe o que é? Definir limites. Estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Isso, gente, é fundamental. Mas que tipo de limite, doutor? Limite espacial de tempo? Por exemplo, vamos ver. Resolver desligar o computador após o horário de trabalho e evitar responder a e-mails ou chamado fora do expediente. Isso é definir limites claros. Percebe? Que muitas pessoas com esse negócio de trabalhar em home office tem uma coisa que costuma misturar os horários de trabalho com os horários de fazer as coisas de casa e, de repente, a pessoa está trabalhando quase que 18 horas por dia e não se dá conta. E o organismo não aguenta isso. Então, uma maneira de minimizar isso é definir os limites. Claro, entre o que é trabalho e o que é vida pessoal. Principalmente se está trabalhando em home office. Porque aí, tá em casa, é como se não estivesse trabalhando. Que história é essa? Como assim?